Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, que faz referência à lição de número 5, com o título Doutrina sobre os Anjos. E aqui nós estaremos, aprendendo nesta presente lição que os anjos, eles são agentes de Deus, enviados por Ele para servir os santos na terra. E a referência desta quinta-feira se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que diz assim: E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que nós encontramos neste texto sagrado é uma exortação de Paulo aos irmãos coríntios para que eles pudessem ficar atentos quanto aos falsos ensinamentos. E Paulo vai falando sobre isso, vai exortando-os, vai entrando em algumas áreas, até mesmo nessa relação de dinheiro, e alertando aqueles irmãos para que eles tivessem discernimento com aqueles que eram falsos ensinadores. O que nós percebemos é que a devoção pura, simples dos irmãos ali naquela igreja estava sendo ameaçada pelo falso ensino. E é o que nós temos visto nos nossos dias atuais. Nós temos visto que a igreja, de certa forma, ela tem sido ameaçada. E quando eu falo aqui de igreja, eu falo no sentido daqueles que têm uma comunhão com Cristo, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos, pelas distorções que existem em relação à Bíblia Sagrada. E aí o que nós vemos hoje, por exemplo, são muitas pessoas querendo achar brecha para o seu pecado, são muitas pessoas querendo relativizar, querendo realmente distorcer a palavra do Senhor, para dizer que aquilo que ela faz é aceitável, porque ela não quer passar por uma mudança de vida, porque ela não quer viver uma vida com sinceridade, então ela começa a procurar aberturas dentro da palavra do Senhor para que ela venha se acomodar sobre o seu erro, sobre as suas falhas. E nós sabemos que ser crente, servir a Deus, é sinônimo de renúncia, se fala de renúncia. Nós precisamos renunciar a muitas coisas para que nós possamos ter uma plena comunhão com Deus. E quando nós falamos sobre esses falsos ensinadores, aqui o que o apóstolo Paulo está exortando, ele vai dizer, e não é maravilha, quer dizer, nem sempre vai ser algo que vem da parte do Senhor, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, então o próprio inimigo, muitas vezes ele aparece ali como se ele fosse um anjo enviado da parte do Senhor. E aí nós contemplamos, às vezes, muitas questões que envolvem isso, certos movimentos, vamos dizer assim, que falam que a pessoa está recebendo uma cura, a pessoa está recebendo uma unção diferente sobre a vida, que a pessoa está ali em um momento de conexão com Deus que não tem base bíblica, que não é uma unção que vem da parte do Espírito Santo de Deus. E aí, como que nós podemos estar reconhecendo um falso mestre? Como nós podemos reconhecer um ensino que não está pautado na verdade da palavra de Deus? Eu listei aqui 3 perguntas. Essas 3 perguntas eu fiz ali uma adaptação de um comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal. E a primeira pergunta é: estes ensinamentos, eles confirmam as Escrituras? Aquilo que está sendo ensinado, que às vezes você tem olhado e falado, nossa, mas que palavra bonita, que palavra agradável. Porque o que nós temos hoje são muitas pessoas com o talento, da oratória.
e têm uma oratória excelente e falam muito bem e apresentam um conhecimento, né, assim, muito abrangente. E às vezes muitos crentes estão se deixando levar, mas estes ensinos, eles confirmam o que está nas Escrituras Sagradas? Você pode responder que sim. Se você acredita que sim, realmente nós já temos aí o primeiro ponto para alguém que está falando a verdade, né? Agora, o problema que a gente tem é que muitos crentes hoje não são leitores da Bíblia Sagrada, né? E dificulta responder essa pergunta. A segunda pergunta, o ensinador, ele afirma, ele concorda com a Trindade? Ele acredita que Jesus Cristo é Deus e que ele foi enviado para padecer pelos nossos pecados? Como ele ensina sobre isso? Como ele acredita nesse sentido? E por fim, o estilo de vida desse ensinador condiz com os padrões bíblicos? Ele realmente vive a palavra do Senhor? Ele realmente é alguém que as atitudes dele caminham junto com a palavra dele? Porque o que nós temos visto são pessoas que quando elas pegam o microfone, elas são eloquentes, elas cobram, elas pregam contra o pecado, elas falam a verdade, mas quando você vai olhar os bastidores da vida dessa pessoa, ela está muito distante daquilo que o Senhor colocou para nós nas Escrituras Sagradas. Ela não está vivendo aquilo que ela prega. E por fim eu deixo para os irmãos Marcos 13:22, que diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Estejamos atentos, meus irmãos, estejamos atentos. Deus abençoe os irmãos, abençoe os nossos pastores, os comentaristas e os irmãos que fazem esta leitura diária. Deus abençoe a cada um de nós.